Boa tarde, amigos do tênis de mesa brasileiro virtual. Temos um jogo agora da categoria B, quartas de final, Felipe contra o Lucas. Felipe Cardoso contra o Lucas Burgani. Jogo que vale vaga, logicamente, para a semifinal. Quem ganhar deste jogo vai jogar com. Deixa eu ver aqui direitinho para não falar besteira. Vai jogar contra o Thiago na outra semifinal. Então, a primeira semifinal da categoria B já está decidida, que é o Antônio contra o Júnior Horn. E a segunda semifinal, o Thiago está esperando o vencedor desse jogo do Lucas Burgani com o Felipe Cardoso. Acho que vai ser um jogo que tende a ser bem equilibrado. Os dois jogadores têm um nível muito técnico muito bom, né? E vamos dar um pulinho na sala lá, vamos ver se eles já estão lá. Só o Felipe por enquanto. Vou dar mais um minutinho aí. Eu que estou adiantado, na verdade, né? O jogo está previsto para 5h20. Os dois jogadores já estão online, só esperando o Lucas entrar, deixar eles baterem uma bolinha, né? E daqui a pouco a gente vê, conversa com eles um pouquinho e já vê como é que tá, se eles já estão prontos para jogar. Então é isso. É o que temos para hoje. Talvez tenha mais jogos na programação, hein? Vamos ver se dá certo de transmitir, né? Tem um jogo aqui para as 8 da noite, que eu tô vendo aqui do Andy Bastos contra o Enzo, na categoria C. Deixa eu ver se é isso mesmo. É que é uma semifinal já, na verdade, não é? É uma semifinal já, o Andy Bastos contra o Enzo. Na categoria C, eles estão querendo jogar hoje já às 8 da noite. Talvez eu consiga transmitir. Daqui a pouco eu falo com eles, aí a gente acerta. Então temos essa possibilidade, né? E aí vai faltar, tem uma quarta de final para jogar ainda, que é o Fábio Aragão, na categoria C contra o Jorge. Eles tentaram jogar, a gente estava transmitindo, está aqui no canal, inclusive, ali na pasta de streaming. Só que aí deu problema, a internet do Jorge estava com problema e tal. Eles remarcaram esse jogo, se eu não me engano, para amanhã à noite. Então ainda falta uma quarta de final, mas uma das semifinais da categoria C provavelmente já seja jogada hoje. Vamos ver se a gente consegue transmitir também. Vamos dar uma entrada de novo lá para ver se os jogadores, os dois já estão na sala. Já estão. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, Vlad, Opa, tudo bem? Maravilha. Fiquem à vontade para começar quando quiserem. Terminem o aquecimento aí sem pressa. Melhor de 5 jogos. Boa sorte. Se precisar de alguma coisa, estou por aqui. valeu. Variar um pouquinho o ângulo aí da sala, para a gente ter uma visão um pouquinho diferente. Eu não acho esse ângulo muito legal para assistir o jogo todo. Até me digam aí depois no chat o que que vocês acham. Eu prefiro aquele ângulo um pouco mais por trás, né? Hoje em dia a Eu ITTF tô por você, tá. tá? Que eu tô aquecido, quando você quiser. Pode ir Hoje em dia. então. Só essa última aqui. Beleza. Bom jogo aí, Felipe. Vou tirar minha cara feia daqui, Bom jogo. colocar o Bom placar. jogo, bom jogo. Hoje em dia a ITTF está transmitindo jogos nessa câmera, né? Nesse ângulo, assim. Eu não acho tão legal para assistir. Eu acho que fica ruim, né? E depois me deem a, a opinião de vocês, né? É bom para mudar, mas o ângulo que a gente vê normalmente é esse aqui, ó. Fica um pouco mais perto dos jogadores, a gente tem uma noção maior da quantidade de spin, porque a gente não está vendo o jogo de cima, está vendo o jogo mais por trás, né? Então a gente consegue acompanhar melhor a trajetória. Então o Lucas é o jogador classista, né, que está sacando agora, e o Felipe é o caneteiro aqui do lado esquerdo, né? O jogador mais alto, jogando estilo caneta. Muito técnico os dois jogadores, viu? Tem jogadas muito fortes, os dois têm um jogo bem completo. O Felipe, vocês viram aí, entrou com uma variação de saque.
Aliás, eu não pus a nossa análise aqui, né? Cadê? Aí, agora tá. O Lucas tem um forehand muito bom e tem crescido muito, né? Os últimos jogos do Lucas Burgani, ele fez alguns jogos na categoria A e tem jogado muito bem. Olha que ataque bonito, saiu o Felipe agora de forehand, entrando na paralela, uma bola difícil de fazer. Deu sorte agora na Mal. redinha, 6-6, equilibrado o jogo nesse começo, hein? Tirou da cartola agora esse bloqueio, o Lucas, né? Sabe lá como entrou essa bola no cantinho. E o Felipe tem essa característica de girar bem a bola, né? Você vê que a bola, os dois ataques que ele fez de forehand, a bola girou acima de 100. O Lucas também tem um forehand que gira muito. Eu acho que esse jogo vai ser um jogo decidido em quem conseguir atacar primeiro, porque são dois bons atacantes, né? Mas principalmente no jogo de mesa, nesse jogo de bolas curtas, jogo de saque e recepção, para ver quem consegue criar as oportunidades primeiro para atacar. Eu acho que quem dominar bem esse jogo curto vai levar mais vantagem. Uma bela troca de bola agora, errou a finalização de esquerda ali o Felipe, 10-8, tem 2 set points o Lucas. Vai para cima o Felipe, tá certo, tem que tentar atacar mesmo. O primeiro set vai para o Burgani, é uma melhor de 5 jogos, né? Como todos os jogos do nosso rachão virtual. Então, quem ganhar 3 jogos primeiro é o vencedor. Eles estão no primeiro jogo, primeiro set. Cada jogo é uma melhor de 3 sets. Então, se o Lucas ganhar o próximo set, ele vence o primeiro jogo, abre 1-0 no placar. Quem fizer 3 primeiro é o vencedor. Let's serve. Boa variação aí de saque lateral do Felipe, já deu certo mais vezes, né, no primeiro set. Esse saque lateral, o Burgani achou que estava mais por baixo, acabou entrando muito por baixo, a bola foi fora. Um belíssimo ataque novamente. Essa é uma estratégia para o Felipe que vai ter que ser usada, né? Fazer o pivô ali na diagonal, na esquerda, fazer o pivô e atacar de direita. Ele depende muito desse ataque, né? Ele deu um saque bem morto agora por baixo. Agora o Lucas estava mais esperto na recepção, né? O saque do Felipe ele não está pesando tanto. É mais lateral e por baixo, só que com pouco efeito, né? Justamente para o adversário ler errado, entrar mais embaixo, sobrar uma bola um pouco mais alta. Ó, bem lateral, 42 de efeito lateral para a direita, né? Um saque que gira bem. Mais uma vez ele conseguiu fazer exatamente com o mesmo spin os dois saques, 42. Difícil, né? Acontecer exatamente o mesmo efeito. E o jogo sendo decidido ali no saque e recepção, né? Ataque Boa bola. belíssimo, belíssimo do Felipe entrando rápido, girando o braço rápido em cima da bola. O Lucas acho que já se ligou na estratégia do Felipe de jogar mais morto e lateral no saque, né? Já tá entrando um pouco mais por cima da bola, sendo um pouco mais agressivo na recepção. Let's serve. Deixa eu enxugar o suor aqui. Tranquilo. Belíssimo primeiro jogo do Lucas, né? Errou muito pouco. Não foi tão agressivo. Eu achei que o Lucas fosse entrar um pouco mais agressivo nesse jogo, usando mais o forehand, tentando acelerar um pouco mais. Dos dois lados, né? Porque ele também tem um backhand bom. Mas ele controlou um pouco mais, né? Eu senti que o Lucas estava controlando um pouco, sem forçar muito. O Felipe acabou errando um pouco mais. E o Lucas acabou ganhando aí o set com o segundo set até com uma certa tranquilidade, né? Na pontuação, ali 11-6. Não sei se seria a melhor estratégia, porque o Felipe é um jogador que ataca muito bem. Então, se o Felipe conseguir achar agora o ângulo melhor para atacar,
conseguir achar melhor o tempo de bola e ficar um pouco mais regular no ataque. Aí o Lucas vai ter que mudar um pouco a estratégia, vai ter que ser um pouco mais agressivo, né? Eles começam agora o segundo jogo, 1-0 para o Lucas Burgani em jogo. Mais uma vez o saque lateral do Felipe entrando bem, né? E esse saque lateral para a direita também do Burgani tá com bastante giro, mais de 50 de giro lateral, é bastante coisa. Mais uma vez esse lateral para a direita do Burgani com muito giro. E o Felipe tem que entrar um pouquinho mais fechado esse ângulo, né? Nessa bola. Jogando um pouquinho mais para frente. Ataque bonito. Agora tentou o contra-ataque. O Lucas. É difícil contra-atacar essa bola, né? Os ataques do Felipe, eles entram bem fundos, né? No fundo da mesa, porque ele abre bem o braço. Então, quem faz a bola andar é o cotovelo. Então, se o jogador abre o braço, né? Joga um braço grande assim, a bola acaba saindo naturalmente mais funda, né? Que é um ataque com mais qualidade normalmente. O jogador que joga com o braço um pouco mais encolhido, se ele não soltar o cotovelo do corpo na hora Só um de segundo. acertar a bola, o ataque acaba ficando mais curto. Que é uma característica um pouco mais do Lucas, né? Fazer um giro de bola, mas não entra às vezes tão longo, porque o braço está mais perto do corpo e o cotovelo continua, não solta Tudo tão, certo aí? tão longe o cotovelo. Já o Felipe, como estica mais o braço, e é uma Vai. característica também de jogadores caneteiros, é bem comum, né? Atacar com o braço um pouco mais esticado. A bola naturalmente, pelo cotovelo já estar longe do corpo, a bola naturalmente anda mais. Olha como anda funda essa bola do Felipe, né? Um ataque muito forte. Esse entrou rápido também, além de bastante giro. Ó, de novo, entra tudo no fundo, o que dificulta a vida do bloqueador. Então, como eu estava dizendo ali no intervalo do primeiro para o segundo jogo, a estratégia do Lucas de controlar deu certo no primeiro jogo porque o Felipe estava errando um pouco mais, mas agora o Felipe parece mais consistente. Então o Lucas tem que mudar isso, tem que criar situações para ele atacar com mais frequência, né? Ou atacar direto esse saque lateral do Felipe, ou tentar encurtar o jogo para conseguir sair primeiro, principalmente do lado Let's do serve. forehand, onde ele é mais perigoso. Belíssimo contra-ataque agora, né? E aí o patrão, o rei do citar, tá aqui no chat, o Rodrigo Léo, dando boa tarde, falando que é um duelo do citar, né? Os dois são alunos aí do citar, né, Léo? Os dois treinam com você ou o Felipe treina com outro treinador aí no clube? E outra pergunta, os dois estão aí no citar? O Lucas eu sei que tem o costume de jogar no citar, né, os jogos dele, mas o Felipe também? Eles estão aí, estão gritando na cara do outro, é ao vivo? E é 2 pontos de fechar esse segundo jogo e igualar tudo em 1-1, né? Agora tá com 3 match points. Belíssimo backhand. A gente precisa ver mais esse backhand do Felipe, né? Tudo bem que a Só um bola minuto. sobrou ali no meio Só um da mesa segundo. um pouquinho mais alta, e tal, mas ele acertou muito forte, entrou muito firme essa bola, uma técnica boa. Ele pode de repente, se precisar, usar mais ainda, né? O Rodrigo Léo respondendo a gente aí que o Felipe ele treina com o Rodrigo Léo também, então os dois são alunos do Rodrigo Léo, mas o Felipe treina, não faz treino particular, né? O Burgani faz particular. Se eu entendi, é isso, né? E o Felipe treina em grupo lá.
que o Burgani está lá no clube jogando, então o Léo tá vendo o Burgani ali ao vivo, né? E o Felipe deve estar na casa dele. Muito bom, parabéns pelo trabalho, viu, Rodrigo Léo? Muito bom. Tecnicamente, os jogadores são muito, muito bem treinados. Estão com a técnica muito limpa, estão com ideias boas, né? Então, eles não são só bons tecnicamente, mas taticamente eles também estão muito coerentes. Pronto, foi mal aí, me enrosquei aqui com o óculos, foi mal. De boa, bom jogo. Bom jogo. Boa. O Rodrigo Léo, ele é o primeiro treinador do Brasil de tênis de mesa virtual presencial. Como eles têm muito jogador lá no Citar, ele acaba dando instrução para o jogador presencialmente, mas o jogador está jogando virtual. O que também é possível por causa das nossas transmissões, né? Tem um pequeno atraso, tem um delay, né? O Rodrigo assiste o jogo lá no telão, lá do Citar, com um pouco de atraso, talvez 2 ou 3 pontos de atraso. Faz parte, né? Por causa do atraso natural do YouTube. Mas ele vê o jogador dele ali jogando ao vivo e consegue dar instrução em tempo real. Que é muito interessante, né? Let's serve. Continua num bom momento o Felipe no jogo. Continua atacando bem. O Lucas tentando ser mais agressivo agora. Ele precisa, né? Acho que ele entendeu depois do segundo jogo que ele precisa ser mais agressivo. Esses ataques giram muito forte, tá? O Lucas está com dificuldade para bloquear. E agora está mais solto o Felipe no jogo, né? Atacando mais com backhand também, distribuindo melhor as bolas. Tá 2 pontos de fechar o primeiro set. Saque na casquinha tem Foi 5 mal, foi mal. pontos. Fecha o primeiro set o Felipe. Cresceu o Felipe no jogo, né? O primeiro jogo o Burgani conseguiu controlar muito bem. Já no segundo o Felipe conseguiu atacar mais e continua indo mais para cima. Agora é hora do Burgani parar, dar uma respirada, entender o que está acontecendo, né? Perdeu aí 3 sets seguidos, né? Depois de ter ganhado o primeiro jogo, até com certa tranquilidade, né? Nunca é fácil, né? Mas às vezes é um pouco mais tranquilo. Agora é a hora de montar uma Voltei aqui já. estratégia. Agora é hora de montar uma estratégia. Achei que o Lucas tivesse perdido a conexão ali, ele ficou travado. E agora é hora de realmente ir para cima, atacar antes, né? Pro Lucas, pelo menos, que não está conseguindo mais tanto sucesso no controle. Ele está tentando, é isso aí, tem que tentar mesmo. Quando a gente identifica que precisa ser feito algum tipo de mudança estratégica, mesmo que não dê muito certo de cara, a gente tem que continuar forçando essa estratégia até dar. Se a gente identifica um caminho, a gente tem que seguir ele, por mais duro que seja, a não ser que o caminho esteja errado. Aí a gente muda, mas mesmo mudando o caminho, não significa que na prática a execução vai ser boa o tempo todo, né? Mas tem que tentar, exatamente. Ele está tentando. Você vê, deu muito errado, ele atacou várias bolas, acabou errando. Talvez ele possa atacar essas bolas com um pouco mais de efeito e não forçar tanto o primeiro ataque, mas ele precisa botar pressão em cima do Felipe.
mais vezes, ó, exatamente como ele fez agora. Não entrou tão rápido, mas fez um giro muito bom e acabou fazendo ponto, né? Então isso, é exatamente isso que ele está tentando. Dá para ver que ele entendeu o que ele precisa fazer. Agora, conseguir fazer é uma outra história, né? Como diz um grande amigo, tem que combinar com os russos, né? Se recuperando bem agora nesse set o Burgani, né? Tava 7-1 pro Felipe. 9-8. Voltou pro jogo o Burgani, hein? Conseguiu atacar algumas bolas, o Felipe cometeu alguns erros também no ataque. Desculpa aí. Ficou, Vamos. ficou chateado agora o Lucas, né? Deu pra ver indignação com essa redinha, indefensável essa redinha, né? No momento crucial, podia ficar 9-9. Agora tem 2 match points aí o Felipe. Salvou o primeiro, o Lucas com um belo ataque de direita. 2 ataques fulminantes de direita, 10-10. Agora temos um jogo equilibrado, senhoras e senhores. Hesitou um pouquinho ali o Lucas no tempo de bola do backhand e acabou ficando na rede. Tive a impressão que ele hesitou um pouquinho. Agora sim, botou a bola para girar, um giro bonito de forehand. 2 de novo. O Tá bom. forehand fazendo a diferença agora no fim desse set para se recuperar no jogo. Consegue virar um set, estava Só um 7-1 pro segundo. Felipe. Esse é o tipo de set que dá moral pro jogador, né? Porque ele ganhou o primeiro jogo, aí perdeu o segundo, com o Felipe atacando muito consistente, jogando muito forte. E perdeu o primeiro set do terceiro jogo, ou seja, 3 sets seguidos, de uma forma relativamente fácil. E estava perdendo esse último set de 7-1. Então, psicologicamente, o Lucas estava num momento muito difícil ali no jogo. Conseguir virar esse set acaba deixando ele mais forte e colocando pontos de interrogação agora no jogo do Felipe, né? O Felipe precisa rever o que está acontecendo e montar uma estratégia para o Felipe agora conseguir de repente atacar mais. E talvez jogar, sacar mais por baixo seja um caminho para o Felipe agora, né? Porque ele estava abrindo muito o jogo com saque morto e saque lateral, e isso não está mais incomodando tanto o Lucas, né? Pelo menos não agora nesse último set. Exato, foi para cima o Felipe. É um jogo de quem ataca primeiro, né? Jogo entre dois atacantes normalmente tem essa tônica, né? Quem consegue atacar primeiro acaba levando vantagem. Belíssimo bloqueio agora do Lucas, né? Conseguiu angular bem a bola. Errou um saque ali na sequência, tudo igual, 3-3. Interessante esse ataque do Burgani agora. A bola girou acima de 100, mas ela entrou bem mais baixinha, mais funda. E mesmo assim ele conseguiu fazer um ponto. E se defendeu bem agora nesse último ponto, né? É isso, quando você tem dois atacantes, lógico que quem atacar primeiro leva vantagem, mas se algum dos jogadores conseguir bloquear mais vezes, o jogo fica interessante, foi exatamente como aconteceu agora. Ó. O Lucas conseguiu bloquear 2 ou 3 bolas dificílimas, e aí o último backhand do Felipe foi matador, ele não tinha como voltar essa bola. Tentando tomar a iniciativa agora o Felipe, errou o backhand, mas está certíssimo estrategicamente. Sacou mais morto agora o Lucas, a bola subiu, ele fez o pivô, foi para a finalização de forehand. Muito agressivo no forehand. Como mudou o jogo, Lucas, né? Nos últimos dois, é do meio do segundo set para agora, né? Mais uma vez colocando a bola bem no canto. Eu tenho a impressão que o Felipe não tem muito espaço ali naquele lado direito da mesa, onde ele está jogando, né? Não tem muito como saber, mas eu vejo ele hesitando um pouco ali naquele canto direito. Tem mais 2 match points o Lucas. Salvou 2 match points já o Felipe, né? Agora tem o saque.
Ele errou a bola alta, agora podia ter sido o fim desse jogo, né? Teve a chance. Tem que ir pra cima o Felipe, hein? Não pode deixar essas bolas. Exatamente o que ele faz. 10-10. Que jogo equilibrado. Salvou. Acho que 3 ou 4 match points o Felipe, né? Que pontaço. Talvez o melhor ponto do jogo até agora. No 10-10 que a gente vê, né? Os dois jogadores se superando. Mais um match point pro Burgani. Água, água. Forçou Boa. demais o Também tô ataque. morrendo aqui. Forçou demais esse ataque. Agora jogou pra fora. O Felipe ele podia ter controlado um pouquinho o braço. A bola tava difícil, né? Não tava tão longa. E ganha o jogo o Burgani. Que interessante. Ele tá... Olha só como são as coisas. Ele perdeu o primeiro set de 11-5. Tava perdendo o segundo set de 7-1. Tudo parecia que ia ser um jogo, uma vitória nesse jogo, né? Nesse terceiro jogo, ia ser uma vitória fácil para o Felipe. O Lucas conseguiu fazer a virada. Aí no terceiro set o Lucas estava na frente, teve acho que 3 ou 4 match points, abriu 10-6 ou 10-7, se não me engano. O Felipe conseguiu atacar e virar, mas o Lucas ganhou o jogo de 12-10 no final das contas, né? Que jogo equilibrado, cheio de reviravoltas, né? E vale vaga para semifinal contra o Thiago, hein? O Thiago deve estar de olho nesse jogo, hein? Se não tiver, vai assistir o replay depois, o Thiago, porque esse jogo tem muita coisa para ele assimilar aí dos dois jogadores. Tá 2-1, né? Pra você. Isso, isso. 2 jogos a 1. Pô. Entrou muito agressivo para pra esse quarto jogo o Lucas, hein? Muito agressivo. Fez um belo bloqueio agora o Felipe. Quando o seu adversário entrar muito forte, você tem que, de duas, uma, encurtar o jogo e tentar sair primeiro, ou se virar no bloqueio, fazer bons bloqueios, principalmente o primeiro bloqueio, né? Para já jogar o adversário um pouco mais para longe da mesa, assim, quanto mais longe da mesa, menos perigoso, teoricamente, o seu adversário fica, né? Atacando bem com backhand o Burgani. Abriu uma vantagem grande nesse set, 9-2. Uma vitória mais tranquila do Burgani nesse set, né? Vamos ver Boa. se o Felipe se recupera. Se o Burgani ganhar qualquer um desses próximos dois sets, ele é o vencedor do jogo 3-1, né? Tá implacável agora, tá soltando o braço o Lucas, difícil de segurar, hein? A gente viu um pouco disso do Lucas contra o Gibitar, né? Que o Lucas estava perdendo de 2 jogos a 0. O terceiro jogo, o Lucas perdeu, mas perdeu jogando muito mais forte. Foi um jogo muito mais equilibrado, deu muito trabalho para o Bitar.
gente até conversou os três, né, no final do jogo, como o Lucas cresceu no final do jogo. E ele está apresentando um nível muito forte agora, né, se defendendo bem e conseguindo fazer ataques muito fortes. Mais uma vez, o Lucas consegue angular esse ataque lá na Dá na direita bola. do Felipe. O Valeu, Felipe boa. chega meio atrasado. Alô? Caiu? Alô, alô? Voltei. Ah, voltou, boa. Saí do app. Deixa eu arrumar a mesa aqui rapidão. Beleza. Beleza, tudo certo, calma aí. Só arrumar um capacete aqui. Beleza, tudo certo. Bora. Boa. Não voltou sólido o Gani, né, para esse último jogo não, né, para esse quarto jogo, né, mas tudo indica que tá com 5 match points aí, que vai fechar em 3-1. E fecha. Que jogo, hein? Que jogo, Valeu, que Felipe. de É, uma reviravolta. boa. Pô, valeu, cara. Deu trabalho ali na segunda partida ali, na terceira. Boa. Falta condicionamento aqui. Boa. Valeu. Valeu, Vlad. Belíssimo jogo, hein, senhores? Belíssimo jogo, cheio de reviravolta, né? O Lucas ganhou o primeiro jogo relativamente tranquilo, aí o Felipe ganhou o segundo relativamente tranquilo. No terceiro, o Felipe estava ganhando fácil até o meio do segundo set, aí o Lucas virou, aí foi um jogo decidido no finzinho, podia ter ido para qualquer um. Ah, foi um jogaço, muito, muito legal. Nossa, jogando Foi. muito bem. Tecnicamente Valeu. vocês estão muito fortes, assim, estão jogando muito bem. Senti um pouco de falta do Felipe agora, principalmente nesse último jogo, de sair mais pro ataque. Acho que poderia ter atacado um pouco mais, assim, não sei se o tempo de bola estava difícil, o Lucas estava bem agressivo também, então foi um jogaço, viu? Jogaço. Tecnicamente muito bom, estrategicamente cheio de coisa acontecendo ali. Parabéns, viu? Muito, muito legal. Pô, Valeu, valeu. Felipe. Valeu, Lucas. Chegou a parede aqui, não tem mais espaço. Valeu. Opa, vou pra cá então. Falou. Obrigado, Valeu, pessoal. falou. Valeu. Tchau, Vlad. Obrigado pela Parabéns, transmissão. Felipe, pela participação, viu? Fez um belíssimo torneio. Lucas, boa sorte agora contra o Thiago na semifinal. Bom jogo para vocês, vamos tentar Beleza. transmitir. Tá, valeu, Vlad. Boa sorte. Valeu, valeu, Falou. Valeu. abraço. Tchau. Valeu. Jogaço, jogaço, jogaço. Estou esperando a confirmação aqui de 2 jogos para hoje que talvez aconteçam, que é o Reinozawa contra o Guitar, talvez aconteça hoje à noite. E o outro jogo também isso na categoria A, né? E na categoria C temos o jogo do Enzo contra
Júnior com o Trent Bastos, na verdade. Categoria C. Talvez aconteça hoje também às 8 da noite. Vamos ver. Fiquem ligados aí no canal. E obrigado mais uma vez pela participação aí do pessoal, por acompanhar aí o canal. Fiquem com a gente e provavelmente a gente volta ainda mais à noite hoje com jogos. Se não, amanhã também tem. E essa semana toda, na verdade, né? A gente está tentando finalizar as quartas de final, já vai ter algumas semifinais acontecendo. Então a gente vai tentando avançar no campeonato o máximo possível para terminar ele até sexta-feira, ou talvez logo depois do brasileiro, que é sábado e domingo agora. Então, no começo da semana que vem, na pior das hipóteses, mais tardar, a gente termina o campeonato. Abraço para todo mundo aí e até breve.